Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma exposição aqui da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e é muito bom receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui agora, nós somos a Escola do Discípulo, a nossa escola bíblica online, onde nós buscamos uma igreja que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante. E temos, nessas últimas semanas, estudado o Evangelho de João. Temos um sonho de ter a Bíblia inteira estudada aqui no YouTube, capítulo por capítulo. Já temos diversos livros da Bíblia, mas se você está chegando agora, fica aqui com a gente com o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a misteriosa transformação da água em vinho e daquela cena curiosa quando Jesus entra no templo e derruba as barracas dos cambistas, expulsa os animais do templo, fica bravo ali por causa do comércio que estava sendo realizado na casa do seu pai. É o que nós veremos hoje, um texto muito edificante para nós. Para quem está ao vivo, seja muito bem-vindo agora. Tem uma galera aí, a Neide, a Simone, a Andressa, o Abraão, o Otsuka, que sempre está lá do Japão assistindo a gente, seja muito bem-vindo, a Remy, uma galera que sempre acompanha a gente ao vivo. Caso você queira acompanhar as exposições do Evangelho de João ao vivo, nós estamos feitos todos os domingos às 9h30 da manhã no horário de Brasília, tá joia? Mudamos um pouco o horário dos domingos, porque agora nós voltamos com os nossos cursos presenciais da Escola do Discípulo aqui na igreja, e sempre acontece às 11 horas da manhã do horário de Brasília, então, e eu dou aula, nesses cursos, por causa disso que nós adiantamos o horário das transmissões ao vivo, tá joia? E o pessoal sempre ponta firme aí, nossos alunos, web alunos, e tem muita gente que acaba assistindo também a live da exposição de João e depois já vem aqui para a igreja acompanhar os nossos cursos presenciais também, que se você é da região de Campo Grande, venha fazer parte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, venha fazer parte aqui da Primeira Igreja Batista com a gente na Escola do Discípulo. Se você está acompanhando gravado, deixe o seu comentário aí também, diga como essas exposições têm abençoado você, isso nos ajuda bastante e nos anima a continuar também, tá joia? Vamos então hoje à nossa exposição, nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho de João, mas antes vamos ter o nosso tempo de oração. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, pela Tua graça, Tua misericórdia, te louvamos, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Fale conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Nós já fizemos uma introdução do Evangelho de João, já falamos sobre os 18 primeiros versículos e na última aula nós falamos sobre o restante do primeiro capítulo do Evangelho de João e hoje nós vamos, quando Jesus se batiza, nós vemos João Batista dando testemunho de que ele é o Cristo, ele é o Messias e Jesus começando com seus primeiros discípulos e o encontro que ele tem com Natanael. Agora nós vamos continuar no capítulo 2 e o texto diz o seguinte, fiquem à vontade para deixar os seus comentários, as suas perguntas, eu vou ler no final da aula, tá joia? Abre então agora a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação, separe esse tempo para que nós possamos estar juntos estudando a palavra do Senhor. E, antes de tudo, nós vamos entrar agora no capítulo 2, no primeiro sinal, no primeiro milagre que João registra de Jesus Cristo. Como eu falei na introdução, o Evangelho de João ele é diferente de todos os outros evangelhos. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram diversos milagres e sinais de Jesus, João nos registra apenas 7 sinais de Jesus. E é interessante que ele não chama nem de milagre, ele chama de sinal, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas ele registra apenas 7. E ele mesmo diz no final do evangelho que ele registrou apenas esses 7, que Jesus fez muitos outros sinais e maravilhas que não caberiam nesse livro, mas ele registrou apenas esses para que vocês creiam, para que as pessoas pudessem crer no testemunho de que ele é o Cristo. E esse fato de crer que Jesus é Filho de Deus, Deus conosco, Deus entre nós, é essencial para nós entendermos o significado dos sinais. João não registra milagres tão somente. João registra sinais. E o sinal, ele possui um propósito específico.
Um sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para algo. Nós descobrimos então no Evangelho de João que o milagre de Jesus, ou os milagres de Jesus, não podem ser lidos ou tidos apenas como um fim em si mesmo. Os milagres de Jesus são sinais que apontam para alguma coisa. Na verdade, apontam para ele mesmo. Por isso, os sinais e os milagres não são os mais importantes. A importância dos milagres estão naquilo que ele aponta. E os sinais apontam para Jesus. Olha o que o Werner de Boer fala no comentário Esperança. Ele diz o seguinte, olha: por maiores que sejam os presentes que os milagres concedem, abundância de vinho para a festa, saúde após os 30 anos de enfermidade, a visão da luz do dia para o cego de nascença, novo tempo de vida para Lázaro precocemente falecido, como tais não passam de dádivas isoladas e passageiras. O essencial e decisivo está no que assinalam para nós. O céu está aberto em Jesus. Deus está vivo entre nós e nos ajuda. Jesus possui poder milagroso sobre todos os poderes da enfermidade, das trevas e da morte. Interessante que ele diz, olha, por mais que os milagres sejam maravilhosos, vista aos cegos, ressurreição de um morto precocemente, água transformada em vinho, todos esses sinais são passageiros, são isolados. Um dia Lázaro morreu de novo. O cego morreu e parou de ver outra vez. O vinho acabou quando Jesus transformou água em vinho. Os milagres são pontuais e são passageiros. A importância deles está naquilo que eles assinalam, para onde eles apontam, que é Jesus Cristo, Filho de Deus entre nós. Esse é o maior objetivo dos milagres. Nós vamos ver ainda em João que buscar Jesus por causa do que ele pode fazer, buscar Jesus porque ele é um fazedor de milagres, é um entendimento equivocado de quem é o Cristo. Quando nós buscamos a Deus só por causa daquilo que ele pode nos oferecer, ou quando nós buscamos a Jesus por causa do milagre que ele tem poder de fazer, nós estamos completamente equivocados. Porque o que nós precisamos não é do milagre. O que nós precisamos é do que o milagre assinala, do sinal Jesus Cristo. Seria mais ou menos como se você estivesse enfermo e muito doente e precisa ir para o hospital. Então você sai correndo, pega o carro e vai até o hospital, e ali no hospital você recebe cuidados. E você sai do hospital dando glórias ao carro que te levou para o hospital. Ai, graças a Deus pelo carro que me levou para o hospital, porque se não fosse o carro que me levou para o hospital, eu não estaria bem. É claro que o carro possui uma importância, ele te levou até o hospital, sem ele você não conseguiria ir até o hospital, mas o que trouxe cura física nesse momento não foi o carro, foi o tratamento que você recebeu no hospital. Quando nós buscamos a Jesus por causa dos milagres que ele pode nos oferecer, ou quando nós buscamos a Deus por causa das ações milagrosas, nós estamos dando glórias ao carro, e não exatamente aquilo que ele nos aponta. Os milagres servem para apontar Jesus como Deus entre nós. Por isso que eu creio que não seja muito saudável nós buscarmos apenas uma comunidade com evidências milagrosas, porque as pessoas vão atrás de milagres e não do que o milagre aponta. Esse é um grande erro, porque o milagre é algo pontual, termina e não nos satisfaz. Jesus pode curar você hoje da dor física que você tem, Jesus pode curar você da paralisia, Jesus pode te dar o dinheiro, o trabalho, o emprego que você precisa. Mas eu não tenho dúvida que daqui 2, 3 meses ou até antes, seu coração vai se sentir vazio outra vez, porque o sinal ele é passageiro. Real e verdadeiro é aquilo que o sinal nos aponta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu creio que as evidências, que eu creio não, eu tenho visto, eu já presenciei evidências de milagres e sinais muito mais nos campos missionários do que na igreja local. Nós já presenciamos muitos milagres aqui na igreja local. Graças a Deus, porque ele continua sendo um Deus de milagre, ele opera cura. Nós podemos clamar e pedir por cura. Mas eu creio que a única razão que Deus usa os milagres é para apontar para a sua própria glória, para que as pessoas creiam. E quando eu estava no campo missionário, eu tive um período da minha vida que eu fui missionário na América Central, lá em 2011, faz tempo. Mas quando eu estava no campo missionário, eu presenciei muito mais ações milagrosas de Deus. E eu não tenho dúvida que é porque o milagre não era um fim em si mesmo, mas o milagre era o meio, o sinal para que as pessoas crescem no poder de Deus.
Então, esse é o grande objetivo do Evangelho de João e dele nos contar apenas 7 milagres. E João não chama de milagre, João chama de sinal. E hoje nós vamos falar do sinal da bodas de Caná, do casamento, onde Jesus transformou a água em vinho. E o texto começa assim, nos 2 primeiros versículos. 3 dias depois do quê? Esses 3 dias depois é do relato anterior que nós lemos, quando Jesus recebe Natanael e os seus discípulos, e Natanael crê. Então, 3 dias depois, interessante que o Evangelho de João mostra um relato de poucos dias, todos juntos aqui nos primeiros capítulos, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Interessante que nós vemos Jesus indo a um casamento como um convidado. Nós não sabemos de quem é esse casamento, não sabemos por que Jesus foi convidado, não sabemos o grau de parentesco. É possível, sim, que Jesus fosse um parente próximo, por isso ele foi convidado. E é possível até que as pessoas já estivessem vendo Jesus como certo mestre, rabi, porque convidam também os seus discípulos. Sabe que Jesus tem caminhado com os discípulos, com alguns discípulos, não são os 12 ainda, mas convida os seus discípulos também. E descobrimos que a mãe de Jesus estava nesse casamento. Alguns comentaristas vão dizer que é provável que a mãe de Jesus estivesse justamente ajudando nesse casamento, o que ressalta a hipótese de que era o casamento de algum parente próximo, e Maria estava ali para ajudar e auxiliar nos afazeres desse casamento. Quando o texto bíblico fala do cerimonialista, é muito diferente da ideia que nós temos hoje de pessoas que são contratadas para cuidar do casamento, um cerimonial. Nesse tempo eram os próprios familiares e o casal ou a família dos noivos escolhia alguém da própria família que ia receber a honra, o privilégio de administrar e cuidar desse casamento. Maria aqui não é a cerimonialista, mas ela está ajudando provavelmente nesse casamento. Os casamentos nessa época eram interessantes. Eles duravam 7 dias. Foram 7 dias de festança, 7 dias de festa. Imagina como seriam os casamentos hoje com 7 dias de duração. Se já se gastam absurdos de dinheiro numa festa de 4 horas, o que eu acho absurdo gastar tanto dinheiro em casamento. E algumas vezes eu acho imoral, eu acho antiético diante de Deus, assim, não entra na minha cabeça um casal gastar fortunas num casamento, sendo que poderia economizar. Eu sou muito a favor de fazer festas de casamento, mas é possível gastar muito menos, e eu sei disso por experiência própria. No meu casamento, nós gastamos muito menos do que o padrão aí, do que as pessoas realmente gastam em casamentos, nós conseguimos economizar bastante. Mas enfim, duravam 7 dias essas festas de casamento. Todos os dias tinham um banquete. E era muito comum, como o próprio texto bíblico diz, que os noivos servissem o melhor vinho no começo da festa, nos primeiros dias ou no primeiro dia. Até porque o melhor vinho era o que tinha maior teor alcoólico. Vale a pena já a gente desmistificar a ideia de que algumas pessoas buscam argumentar que esse vinho que Jesus tomava, o vinho que Jesus transformou, não seria alcoólico. Isso vai, na verdade, contra a própria cultura judaica e contra o que nós conhecemos arqueologicamente e historicamente dessas festas de casamento. O vinho não era visto como pecaminoso, a bebida alcoólica não era vista como pecaminosa em festas como a que nós temos aqui, mas a Bíblia condena explicitamente a embriaguez. E na nossa cultura hoje eu realmente acho melhor largar qualquer tipo de bebida. Mas, enfim, Jesus, o melhor vinho, que tinha o melhor teor alcoólico, era servido logo no primeiro dia, para que as pessoas já ficassem perdendo os seus sentidos e depois eles nem percebessem a qualidade dos vinhos restantes que eram servidos nos últimos dias. Isso vai chamar a atenção do cerimonialista quando Jesus transforma a água em vinho. Então eles vão para esse casamento, Jesus é convidado, os seus discípulos é convidado. Uma coisa interessante de Jesus ser convidado para esse casamento é que nos mostra que Jesus não era simplesmente um asceta, alguém que veio para nos tirar qualquer tipo de prazer do mundo. Jesus era ser humano, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E João relata Jesus numa festa de casamento
justamente para tirar aquela ideia pré-gnóstica que já existia nessa época, de que Jesus não era ser humano de verdade, que ele não se envolvia com a matéria, que ele não se envolvia com aquilo que é físico, que ele não se envolvia com uma festa de casamento. E João deixa muito claro que não, Jesus se envolve e se alegra junto numa festa de casamento. Ele não é um asceta, ele não veio para não se envolver. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus é o milagre da água sendo transformada em vinho num casamento, mostrando que Jesus ele está conosco não só nos momentos de dificuldade, mas Jesus deseja transformar em algo milagroso as nossas celebrações de alegria e de felicidade. Mas um paralelo interessante também é que a primeira manifestação, quando Deus se revela a Moisés, a primeira manifestação pública milagrosa dele é da água do rio Nilo se transformando em sangue. E o primeiro sinal público de Jesus é o da água sendo transformada em vinho. Algo interessante da gente fazer esse paralelo. O Werner de Boer, ele diz o seguinte sobre esse texto, olha: a ajuda de Jesus deve ser desejada não apenas nas profundezas da aflição e do sofrimento, também para os dias festivos de nossa vida. Jesus possui um dom que verdadeiramente satisfaz, que visa ser uma festa para as pessoas. Para os auges de nossa vida, Jesus é imprescindível. Jesus também deseja se alegrar com as nossas festas. E aí o texto vai continuar e agora nos colocar diante da realidade. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Esse texto é interessante porque, primeiro, o vinho acabou. Isso mostra que ou aquele administrador da festa não era muito competente, porque era responsabilidade dele administrar as doses de vinho, mas mostra também que possivelmente essa família era uma família simples que não tinha muito poder aquisitivo, tinha pouco vinho na festa. E isso seria um escândalo, né? Naquela cultura seria um escândalo, o casal seria vítima de chacota ou de piada por muito tempo, por eles terem deixado o vinho acabar no meio da festa, daquela celebração de 7 dias. O vinho acabou na metade. A mãe de Jesus então lhe aproxima e diz: olha, o vinho acabou. O que mostra que Maria estava envolvida nos bastidores da festa. Ela realmente estava ajudando nesse casamento e percebe que o vinho acabou e busca Jesus dizendo: o vinho acabou. Muitos comentaristas, há uma divisão aqui de interpretações. Alguns comentaristas vão dizer que Maria busca Jesus porque Maria sabe quem Jesus é e sabe que ele é capaz de fazer um milagre. Ela já possui essa fé de saber que Jesus pode fazer algo milagroso. Muitos outros comentaristas dizem que o ministério de Jesus ainda não havia começado. Maria sabia sim quem Jesus era, porque ela recebeu a revelação do anjo, mas ela não fazia ideia de como seria esse ministério, e ela não fazia ideia ainda que Jesus poderia começar a fazer os seus milagres. Então, alguns comentaristas, o próprio João Calvino fala sobre isso, e alguns comentaristas que são bem interessantes, e eu creio que seja a maior possibilidade aqui, que Maria busca Jesus não exatamente porque sabe que ele faria um milagre, mas como ela está trabalhando na festa e parece que José já não está presente na vida de Jesus e de Maria, então possivelmente ele já tinha falecido, Jesus é o substituto natural de José. Maria busca Jesus como uma busca de ajuda mesmo: Jesus, me ajuda, o vinho acabou. Talvez a expectativa dela estivesse numa expectativa de que Jesus fosse lá acalmar os convidados, ou fosse resolver o problema humanamente falando mesmo. Nós estamos dentro de uma festa, o vinho acabou, deixa eu pedir ajuda para o meu filho aqui, esse vinho acabou. E para ele resolver esse problema. Mas aí nós vamos ver que Jesus resolve e manifestará pela primeira vez o seu sinal. Mas interessante que Jesus respondeu, em algumas traduções, o que eu tenho contigo, mulher? Né? Mulher, o que eu tenho contigo? E parece que Jesus está sendo rude com Maria nesse momento. A NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a que nós estamos usando aqui, colocou como senhora. Por que a senhora está me dizendo isso? Que é uma tradução correta. Porque esse mulher, nessa época, chamar alguém de mulher não seria desrespeitoso, seria, na verdade, carinhoso mesmo. Jesus está sendo respeitoso e carinhoso, senhora, mulher. Mas por que Jesus não responde como mãe, mas sim senhora, mulher, de forma educada? Jesus está deixando claro, parece que Jesus realmente está deixando claro aqui que ela precisa começar a ver Jesus com outros olhares. Ela via Jesus como seu filho, mas a partir de agora seria necessário que ela olhasse para ele não só como seu filho, mas como alguém que ela perderia. Então Jesus está trazendo um choque de realidade para sua mãe, dizendo: olha, não é chegada a minha hora.
E quando Jesus fala não é chegada a minha hora, é a hora da morte dele mesmo, de ser entregue. E ele está dizendo, olha, no momento que eu começar a manifestar os meus sinais, no momento que eu começar a me manifestar publicamente, eu não serei seu filho, eu serei Messias, eu serei ungido, você vai precisar ter outro olhar para comigo. Talvez fosse isso que Jesus quisesse dizer com Maria nesse tempo, dizer, olha, tem certeza, né? Não é chegada a minha hora. Mas é interessante que Maria entende esse recado de Jesus, entende o que acontece nesse momento. Quando Jesus diz isso para Maria, não chegou minha hora, mas você vai precisar me ver com outros olhares. Maria entende. No momento que Maria entende, ela diz para os discípulos de Jesus, façam tudo o que ele disser. Ela aqui demonstra, assim, fé. Ela demonstra fé que Jesus poderia resolver esse problema. Não sabia como ainda, não fazia ideia de como Jesus resolveria, mas ela demonstra fé de dizer, façam tudo o que ele disser. E aí os sinais começarão nesse momento. O William Hendrickson, no comentário dele do Novo Testamento, ele diz o seguinte, veja, quando o Senhor disse mulher, ele não foi rude, pelo contrário, foi muito gentil da parte dele. Enfatizar pelo uso dessa palavra que Maria não mais devia considerá-lo apenas como seu filho, pois quanto mais pensasse nele como seu filho, mais também ela sofreria quando ele sofresse. Maria precisava começar a considerar Jesus como seu Senhor. Interessante esse comentário que ele nos faz sobre essa cena. E agora o nosso foco muda. Nosso foco muda para o fato de que existiam ali 6 calhas de purificação e algo surpreendente vai acontecer. Vejamos o texto. Versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros de água, né? Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles se encheram totalmente, até transbordar, outras traduções dizem. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Interessante, tinham ali 6 potes de pedra de purificação. O que era isso? Esses potes de pedra eram para purificação religiosa. Era extremamente comum entre os judeus e os israelitas que antes de comer, você se purificava lavando as suas mãos, lavando os pés, se lavando, né? Era uma cerimônia de purificação religiosa. Você não poderia comer os alimentos impuros. E haviam 6 potes ali, que cabiam cerca de 600 litros em todos eles, é muita água. E a informação que nós temos é que esses potes já estavam vazios, então eles estavam ali justamente para que os convidados se purificassem da festa. Esse é um símbolo muito interessante, porque Jesus pede justamente para que se pegue aquele objeto religioso onde as pessoas se purificavam. É quase como se Jesus estivesse dizendo, olha, chegou um tempo onde vocês já não se purificarão mais com esses potes de pedras, com essas águas. Vocês serão purificados de outra forma, serão purificados pelo sangue do Cordeiro. E Jesus pede para que se encham esses potes de água. Interessante que os discípulos não fazem ideia do que vai acontecer. E não é um milagre, não é um sinal assim mágico, né? Com efeitos visuais especiais. Não, eles encheram de água, pegaram a água, levaram para o cerimonialista. E quando o cerimonialista serviu, ela era vinho. Não há efeitos visuais, foi algo muito discreto, mas poderoso. Sem dúvida um milagre. Algumas pessoas tentam justificar o que aconteceu aqui, que de outras formas, mas não há dúvidas. Ou você crê que algo milagroso aconteceu aqui nessa cena, ou você rejeita o senhorio de Jesus e a divindade de Cristo. Essa é a única razão desse sinal. O cerimonialista faz aquele comentário que eu já disse, olha, as pessoas têm o costume de servir o melhor vinho depois, e agora vocês servem o melhor vinho. Então esse era um vinho de boa qualidade que Jesus fez. E não se tratava apenas de uma limpeza cultural, quando Jesus pede para pegar aqueles potes de pedra, ele está dizendo, olha, o que o povo precisa não é só de uma limpeza de água, não é só de uma limpeza cultural. O que esses jovens precisam, o que os convidados realmente precisam, é de uma purificação que vem de Deus, de um agir milagroso de Deus.
Jesus espera a fé dessas pessoas, né? Como obediência. E ele faz esse milagre maravilhoso da água sendo transformada em vinho. E eu já ouvi uma vez um certo pastor pregando que esse milagre de Jesus não faz sentido nenhum. Por que Jesus só transformou água em vinho? Isso não faz sentido nenhum. Na verdade, esse sinal faz muito sentido, sim. Primeiro, o que eu disse, que Jesus se importa com a nossa alegria, Jesus se importa com as nossas celebrações, ele se importa com as nossas festas e ele deseja celebrar junto. Mas quando ele revela esse primeiro sinal, o sinal, como eu disse, ele não é um fim em si mesmo. Jesus não só transformou água em vinho para que as pessoas se alegrassem. Jesus transformou água em vinho para que elas crescem. Esse era o objetivo do sinal e é isso que nós veremos no texto. O Werner de Boer, ele diz o seguinte, olha, aqui o próprio Messias, Filho de Deus, erige um sinal. O novo tempo está irrompendo. Onde ele chegou não há mais necessidade de purificação pelas águas, no sentido antigo. O velho medo acabou. Liberdade e alegria ocupam de forma mais profunda o lugar da timidez e preocupação. Como o vinho nobre ocupou o lugar da água, o mesmo vale para nós. Jesus deseja ocupar esse antigo lugar, onde nós buscávamos as nossas purificações em qualquer outro lugar dessa terra. Jesus deseja ocupar esse lugar. E aí o texto diz o seguinte: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Veja, aqui nós encontramos o porquê de Jesus ter feito esse sinal. Em Caná da Galileia, Jesus começa o seu ministério milagrosamente, usado por seu sinal, mas diz que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram. Lembram que eu disse que o Evangelho de João ele é apologético, ele é polêmico? Diante de cada ação de Jesus exige uma resposta. Jesus faz uma ação milagrosa e a resposta é que os discípulos creram nele. Os discípulos creram que Jesus era Deus com ele, tinha algo especial em Jesus. Eles creram no poder sobrenatural de Jesus. Essa é a finalidade do sinal, essa é a finalidade do milagre. O milagre serve tão somente para que nós nos acheguemos ao próprio Deus e creiamos nele. Fora isso, não há necessidade de sinal. Eu costumo dizer que se nós estamos bem com Deus, se nós estamos numa vida plena com Jesus, nós não precisamos dos milagres e não precisamos dos sinais. Jesus pode fazer milagres e sinais, claro, e ele faz pela sua profunda misericórdia e graça que transborda, mas nós não precisamos dos sinais. Se você tem buscado tão somente os sinais, então você perdeu de vista o verdadeiro destino, que é Jesus Cristo, aquele que pode te satisfazer completamente. Ele é o que pode nos satisfazer por completo. E diante dos sinais de Jesus, nós temos uma escolha. Ou você crê, ou você rejeita. E aqui nós vemos que a glória de Jesus foi manifestada e os discípulos creram. E aí nós temos uma pequena informação que depois do casamento eles foram para Cafarnaum e ficaram ali não muitos dias. Ficaram ali em Cafarnaum por um tempo. E aí nós vamos para a segunda parte desse texto do capítulo 2, que é quando Jesus vai celebrar a sua primeira Páscoa dentro do ministério, né? A primeira Páscoa que João registra. É possível que Jesus celebrava a Páscoa todos os anos, mas aqui nós temos o relato dessa que aconteceu. Vamos lá. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Então, nós temos aqui a informação de que Jesus estava lá na região da Galileia, no norte, ao norte, e ele sobe para Jerusalém. Jerusalém era um nível estava muito acima do nível do mar, enquanto a outra região de Cafarnaum está abaixo do nível do mar, então realmente é um subir, né? Ele foi para Jerusalém na época da Páscoa, como era costume ir a Jerusalém na época da Páscoa. A festa da Páscoa aqui nesse tempo durava também 7 dias. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse texto é muito interessante. Jesus sobe para Jerusalém na Páscoa e quando ele chega no templo, ele se depara com uma terrível cena. A cena de mercadores e cambistas oprimindo o povo. O problema aqui era o seguinte:
No pátio do templo, o templo havia alguns espaços, havia o pátio do templo, onde esses cambistas e esses vendedores estavam, e os gentios podiam entrar nesse espaço também, mas depois dentro do templo havia um outro espaço do templo que só os judeus poderiam entrar. Mas aqui Jesus encontra pessoas vendendo animais para sacrifícios e cambistas para trocar moeda. Por quê? Nessa época da Páscoa, sacrifícios eram exigidos. A sua família, você como pai de família, levaria um animal para ser sacrificado, uma ovelha, um cordeiro, ou uma pomba, um animalzinho. Você levaria um animal para ser sacrificado ao Senhor na Páscoa, e você também pagaria os impostos do templo, você pagaria as ofertas ao templo, e essas ofertas só poderiam ser pagas com moedas judias, com moedas israelitas. Então, o que acontece? Muitos mercadores começaram a vender os seus animais ali no templo e os cambistas trocaram dinheiro ali no templo, mas de forma opressiva, de forma onde a única preocupação era o negócio. Porque para as pessoas que saíam lá de Nazaré, por exemplo, levando um animal até Jerusalém, poderia ser muito complicado. Então nada melhor do que você pegar o dinheiro e comprar um animal lá em Jerusalém mesmo para ser sacrificado no templo. Essa ação em si, o fato de vamos supor que eu sou alguém que mora em Nazaré, é muito difícil levar o meu cordeiro, a minha ovelha até Jerusalém. Então eu pego a ovelhinha que eu tenho, eu vendo ela ali na região de Nazaré, pego o dinheirinho, vou até Jerusalém, fielmente a Deus, eu vou sacrificar, oferecer em sacrifício ao Senhor o que Ele me deu, compro uma nova ovelhinha quando chego em Jerusalém e essa ovelhinha eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Isso, por si só, não é um problema. O problema é que esse negócio começou a ser opressor e começou a ser interesse apenas no dinheiro e no negócio mesmo. O problema é que os preços estavam inflacionados. Você só poderia comprar esses animais se fosse com esses vendedores. Você não poderia comprar com outros vendedores. E os preços estavam muito inflacionados, muito inflacionados. Os cambistas que trocavam as moedas pelas moedas judaicas para oferecer sacrifício, também tinham, para oferecer oferta, também tinham um preço muito inflacionado. Tudo isso acontecendo no pátio do Senhor. E quando Jesus chega e se depara com essa situação, ele fica indignado ao ver um serviço de adoração sendo transformado tão somente num negócio, onde as pessoas estavam interessadas em dinheiro, em se enriquecer e não estavam preocupadas com o próprio Senhor, com o Pai, da qual eles deveriam oferecer sacrifícios. Por causa disso, Jesus faz um chicote de cordas. Imagino que não é muito difícil encontrar cordas num lugar cheio de animais. Ele faz um chicote de cordas, manifesta a sua ira santa e justa, porque ele pode manifestar a sua ira, ele é Deus, e ele então expulsa todos os animais e os mercadores do templo. Uma atitude de purificação. E os seus discípulos lembraram que havia um texto no Antigo Testamento que dizia que o zelo por sua casa me consumirá. E realmente consumiu Jesus, não apenas de sentimento, mas consumiu de o levar até a morte. Essa atitude de Jesus o leva até a morte futuramente, justamente pelo zelo que ele tem nesse sentido, né? Interessante que João coloca esse registro no começo do ministério de Jesus, o que mostra que essa cena teria acontecido no começo do ministério, não no final do ministério de Jesus, como nos outros evangelhos. E o mais provável é que tenha acontecido no começo do ministério de Jesus mesmo, e a gente já vai ver por quê daqui a pouquinho. Tá joia? Muito bem. E aí, quando Jesus expulsa os mercadores do templo, os judeus, provavelmente a guarda judaica, a guarda do templo, viu o que estava acontecendo, se aproxima de Jesus e lhe pergunta: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Ou seja, se você está dizendo isso, está expulsando essas pessoas, você deve ter alguma autoridade. Qual é a autoridade que você tem? Que sinal você nos mostra para ver a sua autoridade? Faz um milagre. Prova pra gente que você é um Messias de fato, prova pra gente que você é o enviado de Deus. Que autoridade você tem para fazer uma coisa dessa? E interessante que Jesus sabe que mesmo que ele fizesse qualquer milagre ali, não adiantaria. Porque o coração dessas pessoas já estão duros o suficiente para não crer. Elas já estão presas o suficiente nesse sistema religioso e que eles não creriam fosse o milagre que Jesus fizesse. E a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Que absurdo, né? Que absurdo! Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Destruam esse templo e em 3 dias eu vou levantar. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias?
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Interessante que Jesus fala, destruam esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Ninguém entendeu o que ele estava falando e achou que aquilo era um absurdo. Os próprios discípulos acharam que aquilo era um absurdo, porque o texto vai dizer que eles entenderam só depois da ressurreição, que fez sentido o que Jesus disse. Mas fica claro que Jesus não está falando de um templo físico, Jesus está falando dele mesmo. E isso é fantástico. Por quê? Qual é o objetivo do templo? Qual é o propósito do templo? O templo veio do tabernáculo. Jesus, lembram da nossa história, da grande história de Deus? Deus expulsa Adão e Eva do jardim por causa do seu pecado. Mas Deus promete habitar no meio deles outra vez. Deus promete corrigir esse problema. Deus promete habitar no meio do seu povo e ordena que se construa um santuário, o tabernáculo. O tabernáculo era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo representa que Deus habita com o seu povo. Não era uma presença perfeita por causa do pecado, mas Deus habita com o seu povo. E aí o templo que foi construído foi justamente nas mesmas características do tabernáculo e simbolizava a mesma coisa. O templo representa a presença de Deus no meio do povo. O templo representa uma conexão entre o céu e a terra. Deus está com o seu povo. E aí João nos diz que esse Deus Criador Todo-Poderoso se encarnou, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, ou seja, agora Deus está plenamente presente no meio do povo. Não há mais necessidade de templos como aquele, porque o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Jesus está presente no meio do povo. Jesus é Deus conosco, ele é Deus poderoso entre nós. Por isso Jesus tem toda a autoridade de dizer, destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias, porque eu sou Deus com vocês, eu sou o verdadeiro templo. Eu sou a verdadeira presença de Deus no meio da terra. E essa palavra de Jesus se cumpre porque ele foi morto e ressuscitou ao 3º dia e o verdadeiro templo de Deus está presente em nosso meio até hoje. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo e isso é maravilhoso. Interessante que os judeus dizem, você está tirando sarro da nossa cara? Tem 46 anos que esse templo está sendo construído. E essa referência é uma referência ao templo de Herodes. Porque quando o povo voltou da Babilônia, eles reconstruíram um templo, mas era um templo muito feio, era um templo muito menor e menos glorioso do que o primeiro templo de Salomão. Herodes, então, oferece, para ganhar o coração do povo, oferece uma reforma no templo e constrói um novo templo. Essa construção começou por volta do ano 20 a 19 antes de Cristo. A reforma e terminou só perto do ano 70, então essa reforma não estava nem completada na época de Jesus. Mas estava há 46 anos acontecendo. Por isso que os discípulos dizem, olha, foram 46 anos para construir esse templo. Isso nos coloca, se a reforma de Herodes começou por volta do ano 20 a 19 a.C., e foram 46 anos, isso nos coloca então no ano 27 depois de Cristo. Jesus estaria começando o seu ministério nesse ano, no ano 27. Aí você pode fazer as contas. Espera aí, se Jesus está começando o seu ministério no ano 27 e ele morreu com 33 anos, então isso quer dizer, seu ministério foi de 3 anos, né? Na verdade Jesus fez um ministério de 3 anos, então ele morreu com 30 anos, mas a Bíblia não fala que ele morreu com 33 anos, as contas não fecham mesmo, porque a data do nascimento de Jesus, da qual nós temos no nosso calendário cristão, provavelmente está errada, está equivocada. Foi um erro, né, cronológico aí do ano 0. O ano 0 não foi o que Jesus nasceu. Provavelmente Jesus nasceu cerca de 3 anos antes do ano 1, antes do ano 0, né, antes de Cristo. Cristo nasceu antes de Cristo. Então, neste ano 27, que teria sido esse ano aqui da Páscoa, Jesus já estaria com 30 anos de idade, né, quando ele começa o seu ministério. Já estaria com essa idade. Mas é interessante que Jesus diz que ele é o verdadeiro templo de Deus. E aí depois do versículo 23 vai dizer que estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, então ele ficou durante toda a festa da Páscoa em Jerusalém, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Interessante que Jesus começa o seu ministério na boda de Caná, ele vai para Jerusalém e em Jerusalém ele faz muitos sinais, ele faz milagres e as pessoas
creem em Jesus com seus sinais, mas Jesus sabe que essa crença não é uma crença muito verdadeira, vejam. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Então, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do ser humano. Em Jerusalém, Jesus faz muitos sinais, as pessoas creem nele, mas não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Talvez seja aquela fé num Deus que pode fazer milagre. Eu quero o meu milagre também. E Jesus conhece o coração das pessoas e sabe que essa fé não é genuína, porque 3 anos depois, ele estando em Jerusalém novamente, esse mesmo povo vai gritar nas multidões: crucifica-o, crucifica-o. Por isso Jesus conhece o coração do povo e sabe exatamente que essa fé é verdadeira, se essa fé é verdadeira ou não. Isso nos mostra que Jesus conhece o seu coração. E o que nós precisamos é de arrependimento genuíno e de uma fé verdadeira no Deus conosco, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o verdadeiro templo, o que está no nosso meio, que transforma a água em vinho para que nós possamos crer nas tuas maravilhosas misericórdias e graças. É um sinal que nos aponta para Jesus. A minha reflexão de hoje é: não fique apenas atrás do milagre. Não vá atrás do sinal. Vá atrás do que o sinal aponta. Vá atrás daquilo que ele assinala. Jesus Cristo. É como se eu dissesse: olha, lá está o Cristo. Veja, lá está Jesus Cristo. E você venha para o meu dedo. Nossa, que dedo maravilhoso. Não, gente, eu estou apontando para Jesus, é Ele. O sinal apenas nos aponta para Jesus Cristo. A gente não precisa ficar atrás de milagres, a gente precisa do verdadeiro Senhor dos milagres. É Ele que nos salva, é Ele que nos resgata, é Ele que nos dá a vida plena. Amém? Essa é a reflexão de hoje do capítulo 2. Vou tentar ler alguns comentários aqui. Se você foi abençoado, se você não está assistindo ao vivo e foi abençoado, ou possui alguma dúvida, deixe seus comentários aí. Mas olha, o pessoal está acompanhando. Não deixe, gente, de dar as suas curtidas, né? De compartilhar essa aula com a galera da sua igreja, do seu pequeno grupo. Que canal abençoado. Semala está falando, né? Por todos os ensinamentos. Assistindo Juiz de Fora, Minas Gerais. Minas Gerais, minha terra. Eu sou mineiro. Faz tempo que eu saí de Minas, mas eu sou mineiro, gente. Eu sou da região do Alto Caparaó, pertinho ali do Espírito Santo. Região do Pico da Bandeira. Já subi o Pico da Bandeira 6 vezes. Sou de Salvador, Bahia. Esse canal vem mudando meu intelecto. Glória a Deus, Alexandre. Estarei em Salvador em setembro, na conferência de Cosmovisão da IBAN. Então, pesquisa aí que você vai ver as informações direitinho, caso você queira participar. Estarei aí em setembro. Juninho de Itapevi, São Paulo. Seus vídeos são uma bênção. Glória a Deus. Para mim, a Bíblia não inicia em Gênesis, mas em João. Dalton, a Bíblia inicia em Gênesis. João faz uma referência a Gênesis, mas a Bíblia inicia em Gênesis. Nós não podemos descartar o Antigo Testamento, de forma nenhuma. Não é possível ser cristão sem o Antigo Testamento. E eu recomendo muito que você assista o nosso panorama do Antigo Testamento, que tem aqui no YouTube, tudo gratuito. Você vai ter um novo olhar sobre o Antigo Testamento que vai mudar a sua vida. Não tenho dúvida disso, tá joia? Fica a recomendação aí para que você conheça o nosso panorama do Antigo Testamento. Olha, aqui em Palma, Minas Gerais, Cajamar, São Paulo, sem dúvida enriquecedor o conteúdo. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser deixar a pergunta agora para a gente tentar responder, senão nós vamos encerrar por hoje e na semana que vem nós retornamos. Na verdade, semana que vem eu acho que eu não vou conseguir fazer live. Eu vou tentar gravar a aula, senão a gente deixa para outra semana. Eu estarei no Macapá, no Macapá, em Amapá. Se tem alguém dessa região aí, estarei pregando na Conferência da Juventude Batista no final de semana que vem. O templo é o lugar do encontro do céu e da terra. Simone, legal esse comentário. O templo era o lugar que simbolizava o encontro entre o céu e a terra. Era o lugar que simbolizava o encontro entre o céu e a terra. Não é mais. Agora é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é dele que nós precisamos. Nós não precisamos mais do templo. As nossas estruturas de templo na igreja são importantes. São importantes para quê? Para nos reunirmos como igreja, porque essa é uma necessidade que nós temos. Nós, como igreja, precisamos uns dos outros e precisamos nos reunir para cultuar. Mas o templo não significa mais a presença de Deus entre nós.
Porque agora é o próprio Jesus Cristo em qualquer lugar, no seu quarto, quando você dobra os seus joelhos na sua cama, aí do lado da sua cama, no seu quarto você está tendo acesso direto aos céus por meio de Jesus Cristo. Porque agora é Ele que habita entre nós, é Ele que nos abre espaço. Tanto é que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, nós vamos ver daqui a pouco, né, nos próximos capítulos, ela pergunta, qual é o templo certo? É o templo aqui de Samaria ou é o templo lá de Jerusalém? E Jesus diz, nenhum dos dois, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Bom dia, que horas está começando as aulas? Todos ao vivo, todos os domingos, às 9h30 da manhã, do horário de Brasília, tá joia? Mudamos um pouco o horário por causa da nossa agenda aqui na igreja. Jesus teria pecado ao bater nos mercadores? Não. Jesus nunca pecou, isso fica claro. Jesus não pecou e quando ele manifesta a sua ira, é uma ira justa e santa, porque ele é Deus, ele pode. Ele é santo e ele manifesta a sua ira contra o pecado. Então Jesus não pecou de maneira nenhuma, ele é Deus. Graça e paz, gostaria de saber como podemos ter certeza, talvez, que a purificação do templo foi no início do ministério de Jesus e não no fim. Alfredo, eu creio que a purificação do templo foi no início do ministério de Jesus por causa das informações que nós demos agora da construção do templo. Os judeus falam para Jesus, olha, o templo demorou 46 anos para ser construído. Ele começou a ser construído no ano 20 a.C., pela reforma do Herodes. Então isso nos coloca no ano 27. Então quando Jesus foi para essa Páscoa, nós estamos no ano 27. Se é no ano 27, Jesus tinha cerca de 30 anos, então foi no começo do seu ministério, porque Jesus teve 3 anos de ministério e morreu com 33 anos. Por isso que eu coloco esse texto, esse relato no começo no começo do ministério de Jesus e não no fim. Isso não é uma contradição com os outros evangelhos, tá? Porque a cronologia dos outros evangelhos, naquele tempo, cronologia não era tão fidedigna e importante como nós temos hoje em dia. O fato o Mateus e Marcos, por exemplo, eles não estão muito preocupados com cronologia. Tem coisa que aconteceu antes, depois, isso não contradiz. O fato é que aconteceu e não quando aconteceu ali nos evangelhos, né? O que significa 47 de Ezequiel? Aí, o nosso foco aqui é o Evangelho de João. Ezequiel nós teremos um outro momento, se Deus quiser. Muito obrigado, Dalton, né? Muito obrigado pelo seu comentário. De forma alguma desconsidero o Antigo Testamento. Entendo que seja uma referência de João e a Gênesis, exatamente isso. Na nossa primeira aula nós falamos, né? Na segunda, na verdade, que é diretamente uma referência a Gênesis. Aula abençoada, sempre que posto assisto uma bênção. As aulas ficam gravadas? Sim, todas ficam disponíveis aqui na playlist de João toda semana no nosso canal, tá joia? Você pode pegar o linkzinho aí e já compartilhar com todo mundo que está gravado. É isso, gente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vou aqui me preparar para a nossa segunda aula, que agora vai ser presencial aqui. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.